Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia da nossa sugestão para a sua pré-estante, própria-estante, embrião de estante, estante que está a caminho, estante que está esperando um montador, estante, né? Está nos planos aí ainda, caixas organizadoras, lá na sala, braço do sofá da sala, revisteiro, rec, mesa do jantar da sala, em cima do travesseiro, mesinha de cabeceira, numa necessaire, num bolso, numa bolsa, numa pasta, está valendo. O que interessa é a gente seguir, né, o ensinamento. Amai-vos e instruí-vos. E a nossa sugestão de hoje é um livro chamado Enfoques Doutrinários. Fininho, ninguém reclame, mas é bom. A gente já pensa um pouco mais e tal. Mas não vou dar spoiler, não. Vamos primeiro fazer a nossa prece. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela sua misericórdia. Gratidão, Senhor Jesus, por ter nos enviado o Consolador prometido. Cumprimento da sua promessa, você de volta, e muitos outros conhecimentos aprofundados, visões novas, novos ângulos, que a gente não teria condição de entender naquela época. Mas agora já estamos em condição e chegou até nós. Gratidão. Alimento espiritual, gratidão. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente e conselheira, por nos ajudar a caminhar ao encontro de Jesus e nos acolher nos momentos de maior dor. Gratidão aos benfeitores espirituais que trouxeram para nós, continuam trazendo, através das mais variadas formas, as informações pertinentes à doutrina espírita, nos relembrando aquilo que nós já lemos, nos estimulando a estudar. Obrigada. Sejamos nós encarnados ou desencarnados, nós temos muito ainda que aprender. Muito obrigada por tudo. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Além da água, o indefectível chá. Dessa vez, eu estou na fase mistura, um blend de boldo com carqueja. Então, é um chá de carquejouro. Eu ofereço, mas eu acho difícil alguém aceitar. Aqui estamos nós. Um livro que tem 178 páginas e é dividido em 2 partes, sendo que na primeira parte é o livro dos Espíritos,
com 40 capítulos, que vai refletindo sobre o espaço, os seres vivos, o mundo espiritual, a necessidade da encarnação, reencarnação, criança na espiritualidade, vida espiritual, unidade da criação, as leis divinas, superpopulação, casamento, mortificações, destruição e crueldade, desníveis culturais, amor, justiça e caridade, enfrentamento, penas eternas. E na parte 2, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vem traçando reflexões sobre a moral evangélica, a aliança da ciência com a religião, conceito fundamental, muitas moradas, muitas vidas, nascer de novo, esquecimento do passado, o mundo espiritual, pobre de espíritos, doutos e prudentes, pureza, mansidão, paciência, perdão, justiça e agravo, como a si mesmo, Deus e César, amor, amar os inimigos, inimigos invisíveis, caridade, honrar pai e mãe. Então, sobre cada capítulo do Evangelho, temos um comentário, temos uma reflexão. Os capítulos não são grandes, tá? E é sempre bom que a gente pensa assim, as pessoas têm muita mania de dar como primeiro livro Nosso Lar. Nada a ver. Dê o livro dos Espíritos, dê o Evangelho segundo o Espiritismo, se a pessoa estiver em sofrimento. É outra história. E, de repente, um livro assim, que ele coloca quais são as questões, inclusive, que são abordadas do Livro dos Espíritos, serve para a gente aprofundar os nossos estudos, né? Já que tem pergunta por pergunta, ó, introdução, Livro dos Espíritos, introdução, item 7. A gente já começa. Livro dos Espíritos, capítulo 2, questões 17 a 20. Questão 35. Tem alguém me vendo? Olá, tudo bem? Então, serve para a gente. A gente estudar, a gente entender mais sobre a doutrina, a gente, de repente, numa conversa, ter um embasamento doutrinário. De repente, numa palestra, numa conversa, como eu faço aqui, isso é uma conversa. Vocês estão na minha casa, há minhas estantes ali, parte delas, pelo menos. Né? Vocês estão na minha casa, então é uma conversa, um jeito muito simples de falar. Mas a gente podemos estar numa roda de amigos, e a gente, né, uma conversa elevada, e de repente a gente tem conteúdo para falar. Enfim. O próprio autor nos fala assim: por que Allan Kardec? Pergunta interessante. E aí o autor, Danilo C. Vilela, raciocina assim: a revelação é o processo pelo qual a esfera superior promove a educação do ser humano como individualidade eterna, esclarecendo quanto à sua natureza espiritual e à existência de um poder criador, inicialmente concebido de forma fragmentária, bem como de diretrizes de comportamento para a sua felicidade. Bom, os indivíduos encarregados de transmiti-la acham-se naturalmente em estágio de evolução superior ao nosso, de vez que os conceitos e posturas que vêm divulgar se afirmam e irradiam
sobretudo a partir deles mesmos, que devem exemplificá-los pessoalmente, o que, não raro, lhes exige renúncias e sacrifícios, até mesmo a própria vida, que perdem corajosamente em defesa da verdade e do bem. Jesus é o expoente máximo dessa ação renovadora, realizada em nosso benefício com a permissão das leis divinas. Surgindo no século XIX, no âmbito da civilização ocidental, o espiritismo deveria adaptar-se, como sempre ocorre em tais movimentos, às suas condições e características, sem esquecermos o fato de que ela já influenciava e continuou a influenciar o restante da humanidade, graças a conquistas que nela se realizaram. Tecnologia. Primeiro telescópio surgiu nessa época. Direitos humanos, governo democrático, e que, embora lentamente, vão se estendendo a todos os pontos da Terra. Os novos conceitos iriam chegar, assim, em uma época de racionalidade e objetividade, circulação e exame de ideias, ao lado das antigas presenças do egoísmo, da ilusão e da indiferença moral. Deus e o universo, a trajetória do espírito criado para a perfeição relativa, o primado do amor e justiça divina, seriam novamente apresentados ao entendimento humano sob nova feição, capaz de satisfazer a razão mais exigente e ao coração mais sensível. Isso é bonito, isso me remete, não sei vocês, ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala aqui, capaz de satisfazer a razão mais exigente, a fé raciocinada, e ao coração mais sensível. O que não falta no Evangelho segundo o Espiritismo são recomendações para se fazer o bem, são histórias de como o bem é feito, a prece. E antes nós tivemos também, como ele fala aqui, os novos conceitos. Deus e o universo, a trajetória do espírito criado para a perfeição relativa, e isso está numa frase que todo espírita conhece. No Livro dos Espíritos, na resposta dos benfeitores espirituais, na questão 540. Do átomo ao arcanjo. E a pergunta foi feita se existem espíritos comandando os fenômenos da natureza. Sim, explicou como, e o espírito falou, e é assim que tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. É a nossa trajetória. Ou no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor de Lázaro, fala que no início nós só tínhamos instintos. O importante era a sobrevivência e reprodução, ponto. Quanto mais avançado e corrompido, sensações. Quanto mais avançado e evoluído, sentimentos. E o ponto mais alto do sentimento é o amor. Não o amor, né, no sentido vulgar do termo, como Lázaro coloca, mas é o amor pela humanidade inteira. Nós ainda estamos aprendendo a nos amar, a gente tem que doar para o próximo. A gente entende as carências e necessidades do próximo. E aí, tem gente que ainda está com o pé. O instinto continua, é para a nossa sobrevivência, beleza. Mas tem muita gente que está com os dois pés fincados na área da sensação. E aí chega a doutrina espírita e abre. Olha, não é bem assim não. Deus e o universo, a trajetória do espírito criado para a perfeição relativa, nós somos perfectíveis. O primado do amor e a justiça divina, né, seriam novamente apresentados ao entendimento humano sob nova feição,
capaz de satisfazer a razão mais exigente ao coração mais sensível. E nós temos isso em mãos. Será que a gente está dando valor a isso tudo? Continuando. Isso é só a introdução do livro, hein? De iniciativa da espiritualidade, a nova revelação contaria com uma equipe de trabalhadores encarnados, cuja coordenação e condução deveria estar a cargo de uma individualidade ímpar, à altura da tarefa de tal magnitude. E o escolhido para realizá-la renasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Recentemente nós comemoramos esta data, recebendo o nome de Hippolyte Léon Denis Rivail. Professor, mais do que professor, além de ser professor, ele era considerado, tanto ele quanto Amélie Boudet, pedagogos. De inteligência e cultura amplamente desenvolvidas, dotado de agudo senso de observação, espírito prático e discernimento a par de um profundo sentimento fraterno, o professor Rivail, que passou a chamar-se Allan Kardec, desincumbiu-se com pleno êxito da missão, permitindo que a mensagem do alto chegasse com segurança ao plano material. Sob a sua supervisão, foram lançadas as bases sólidas, olha o Pentateuco aí, gente, inamovíveis, sobre as quais se eleva a grande construção da fé raciocinada, cujas dimensões ainda não visualizamos completamente, mas que deverá beneficiar a toda a humanidade, de vez que seus princípios se tornarão crença geral por estarem na natureza. O Livro dos Espíritos, questão 798. E aí a gente para pensar, se estava lá? Quando uma outra pessoa traz esses raciocínios para a gente começa a ver ângulos, assim, ué, eu já li isso, passou batido? Não vi? Onde é que ele encontrou isso? Onde é que essa pessoa viu isso? Continuando. Em termos quantitativos e qualitativos, tem mais gente me vendo. O trabalho realizado por Kardec é absolutamente excepcional, pois no espaço de 12 anos ele publica 5 obras magistrais e funda o primeiro periódico espírita, do qual é o editor responsável, a Revista Espírita. Realiza também viagens de divulgação e atende em entrevistas pessoais ou através de volumosa correspondência, em que Amélie Boudet, a esposa, cooperava nas respostas. Atende, então, através de volumosa correspondência, a milhares de pessoas que o procuram para informar-se sobre a nova doutrina. Além disso, é ele quem estabelece diretrizes, evita ilusões e dispersões e enfrenta com serenidade ataques extremos e divergências entre os adeptos, assegurando assim coesão e coerência ao movimento que então nascia. Olha o trabalhão. Ataques externos. No século passado, houve um determinado companheiro de uma dessas igrejas evangélicas que disse que Kardec se suicidou. Mentira. Ele morreu de um aneurisma. Provavelmente ele estava dormindo, levantou, passou mal, tal. Foi. A Amélie Boudet foi assim também. Ela levantou, passou mal, bateu com a cabeça e desencarnou. Então, nenhum dos dois foi suicidar. Mas se você não tiver a certeza, você vai balançar. Puxa vida, já ouvi gente assim. Puxa vida, que pena que o seu Kardec se suicidou. As pessoas acreditam nisso. Não, ele não se suicidou. Continuando aqui. Ainda a introdução espia.
Como tem coisa para a gente pensar, relembrar. Em termos quantitativos e qualitativos, o trabalho realizado por Kardec, em 12 anos, tarará, tarará. Conforme esclarecem os benfeitores espirituais, abre aspas, os planos de Deus, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de deixar em meio à obra. Isso está em Livro dos Espíritos, na questão 579. Como a gente tem que estudar o Pentateuco, meu Deus. E realmente compreendemos hoje que, pelo conjunto de suas características pessoais, Allan Kardec tinha plena condições de superar todos os obstáculos, cumprindo a missão até ao fim. Por isso foi ele escolhido. E tem um diálogo muito interessante em Obras Póstumas, que foi a Amélie Boudet quem publicou, que Kardec conta a conversa dele com o Espírito de Verdade. Eu estou em condições, Eusínio, eu, porque o Espírito de Verdade falou assim, ó, você vai passar por isso. Contou tudo pelo qual ele iria passar. E Kardec aceitou, né? Porque não ia pousar nos planos de Deus, você não está pronto, o outro já está engatilhado. E Kardec aceitou e depois comenta que tudo aquilo que foi dito a ele, que ele iria sofrer, aconteceu. Mas, paralelamente a isso, poder ajudar as pessoas, nossa, outra coisa. Aí, começando a parte primeira de O Livro dos Espíritos, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, capítulo 1, O Livro dos Espíritos. Lembrando, Dona Ivone do Amaral Pereira estudava o Pentateuco todo em um ano, repetia tudo no ano que vem, a vida inteira. Na Terra, os acontecimentos mais relevantes sob o ponto de vista espiritual não são percebidos pela grande maioria de seus contemporâneos, dominados pela rotina e por preocupações e interesses de ordem imediata. A gente está encarnado, então o restante é o restante. Foi assim ao tempo de Jesus. Dona Amélia Rodrigues conta isso com clareza em toda a sua série de livros, cuja mensagem destinada a renovar nossos padrões de convivência, que Jesus encarnou, não reencarnou, encarnou 1.300 anos depois do desencarne de Moisés. Olha o tempo necessário. Aí Jesus chega, não vim destruir a lei, mas coloca o amor no lugar do ódio, do olho por olho, dente por dente. Isso incomodou fariseus e companhia limitada. Foi assim ao tempo de Jesus, cuja mensagem, destinada a renovar nossos padrões de convivência, permaneceu quase desconhecida por largo período, passando a ser notada somente quando o número maior de seus seguidores lhe deu visibilidade. Os cristãos não se chamavam cristãos no início. O pessoal da época os chamava de os homens do caminho, por causa da casa do caminho que eles criaram para acolher os doentes, os abandonados, etc, etc. Um galpão, um monte de gente deitada assim no chão. De maneira análoga, o aparecimento de O Livro dos Espíritos nas livrarias de Paris, a partir de 18 de abril de 1857, não chamou a atenção de forma especial, apesar da boa acolhida que teve por parte do público. No entanto, tratava-se de um marco importante na história da humanidade, pois, a partir dele,
alterava-se profundamente a conceituação acerca do mundo espiritual, anteriormente caracterizada pelo mistério e pela superstição, modificando-se também o relacionamento entre os dois planos da vida. Caíam as barreiras erguidas pela ignorância entre os vivos e os mortos, podendo agora estes transmitir àqueles notícias confiáveis sobre o que os aguardava após a morte. Estamos assim. Aí o pessoal fala, ninguém volta para contar. Se até foto de espírito materializado já foi tirado. E as cartas consoladoras, cuja assinatura é idêntica, dados que só o pessoal da família sabia. No outro dia foi o quê? Uma senha que todo o pessoal da família tinha, mas como era uma senha, não podia ser passado para terceiros. E o Espírito fala, senha tal. Além disso, em consonância com a mentalidade moderna, observava-se pela primeira vez a compatibilidade entre as afirmativas religiosas e os dados positivos da ciência, aproximando-se assim duas ordens de ideias consideradas até então distintas e até mesmo antagônicas. Interessante, se a gente prestar atenção nos espíritos comunicantes do Evangelho segundo o Espiritismo, existem padres, ismaelitas, submetendo o material obtido através da mediunidade a critérios de racionalidade e universalidade. Todo mundo tem que falar a mesma coisa. Aí surge uma mensagem qualquer nas redes sociais, muito maluca, e todo mundo sai divulgando. Hello? É assim não. Submetendo o material obtido através da mediunidade a critérios de racionalidade e universalidade, e acrescentando-lhe comentários seus de profunda lucidez, Allan Kardec compôs essa obra, na qual se acham definidos os pontos essenciais da doutrina espírita, desdobrados posteriormente nos demais livros que constituem a codificação. E codificar significa ordenar uma série de conhecimentos tão importantes que precisam ser transmitidos a terceiros. Surgia, assim, a terceira revelação, em continuidade à tradição judaico-cristã, como consolador prometido por Jesus, doutrina que, por assentar suas bases nas próprias leis divinas, permanecerá conosco para sempre, conforme a afirmativa do Mestre, está em João 14,16. Muito jovem em termos históricos, realmente, de 1857 a 2025, pouco tempo. Pois está em seu terceiro século de existência, o Espiritismo, segundo a terceiro. O Espiritismo não desempenha ainda o papel social que o futuro lhe reserva, na condição de cristianismo redivivo, de operar a transformação da humanidade, proporcionando aos indivíduos a consciência de sua natureza espiritual. Aí tem uma pergunta em um livro que eu recebi pelo Clube do Livro, na minha livro D, lá da Sabed, e a pergunta que dá início ao capítulo é assim: você se lembra que é um espírito imortal? Pois é. E além de dar essa consciência, né, de sua natureza espiritual, e demonstrando-lhes a existência de leis estabelecidas pelo Criador, que lhes cumpre conhecer e respeitar na construção da felicidade própria e alheia. As leis que a gente estuda, o livro dos espíritos, os espíritos, as leis morais, valem para o universo inteiro. São as mesmas. E aí, fechando esse capítulo, fica um recado para a gente. Os espíritas encarnados desfrutamos da oportunidade rara de participar do período inicial de uma nova revelação, cabendo-nos, sobretudo, manter fidelidade à doutrina, a fim de transmiti-la com integridade às gerações por vindouras, na construção progressiva do futuro melhor.
Tem gente colocando um monte de coisa que não tem nada a ver, é esoterismo, como é que se fala, gente? Coisas alternativas dentro de casa espírita. Não tem nada a ver. Dentro da casa espírita é para a gente conhecer Jesus. Continuando aqui. Cabendo-nos, sobretudo, manter fidelidade à doutrina a fim de transmiti-la com integridade às gerações por vindouras, na construção progressiva do futuro melhor, em que o bem esteja em toda a parte, expressando a presença do amor, ensinado e exemplificado por Jesus em nossos corações. Agradecemos, então, a Deus, acima de tudo, por as suas leis perfeitas. Agradecemos ao Mestre por ter nos ensinado a lei de justiça, amor e caridade, e ter trazido até nós a doutrina espírita. Gratidão a Maria por nos acolher nos momentos de maior dor. Gratidão a todos os espíritos trabalhadores dentro da doutrina espírita, encarnados e desencarnados. Que todos nós possamos aprofundar, auxiliados por eles, o nosso entendimento, o nosso aprendizado dessa doutrina maravilhosa. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até quarta-feira que vem com outra sugestão de livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau.